Bora pra notícia. A notícia que rolou no dia de hoje. Por aqui. Grupos de advogado emite nota contra a indicação de Zanin ao STF. Um grupo de advogado emitiu uma nota se opondo à indicação de Cristiano Zanin para o STF, devido à sua atuação em defesa de políticos acusados de corrupção. Advogado de Lula. Mas aí o STF se cala, todo mundo se cala e pode indicar. Pós-pandemia e com Bolsonaro, a economia brasileira cresceu 8%. Apesar dos desafios da pandemia e das críticas ao governo Bolsonaro, a economia brasileira cresceu 8%, indicando uma recuperação econômica no país. Governo Lula retira carros blindados de Bolsonaro. O governo Lula retirou os carros blindados do presidente Bolsonaro, citando a redução de gastos públicos e a falta de ameaças reais à segurança do presidente. Governo do amor. Anvisa alerta sobre risco de miocardite e periocardite pós-vacinação. A Anvisa emitiu uma nota de alerta sobre os riscos de miocardite e pericardite em pessoas que receberam vacinas contra a Covid-19, especialmente em jovens do sexo masculino. Bolsonaro ironiza caso de joias. Continua aqui com meu relógio. Em meio a polêmicas envolvendo os presentes recebidos durante sua gestão, Bolsonaro ironizou a situação, afirmando que ainda tem seu relógio como presente e que os críticos deveriam focar em coisas mais importantes. Bolsonaro, sob carros blindados, não tem o peito de aço. O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, em uma entrevista, admitiu não ter coragem de andar sem os carros blindados. Ele afirmou que, apesar de ser presidente, não tem peito de aço e prefere andar em carros comuns, mesmo que seja exposto a possíveis riscos. Bolsonaro tem sido alvo de diversas ameaças desde que assumiu o cargo em 2019. Aluno assume direção de ônibus escolar com 35 adolescentes após motorista ter um súbito e morrer. Um aluno de 14 anos assumiu a direção de um ônibus escolar com 35 adolescentes a bordo, após o motorista ter um mal súbito e falecer. O incidente ocorreu na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e o jovem conseguiu parar o veículo em segurança em uma calçada. A ação do adolescente foi elogiada pelas autoridades e a escola ofereceu apoio psicológico aos estudantes que estavam no ônibus. O projeto de lei defende guardas municipais nas escolas de SP de São Paulo. Um projeto de lei em São Paulo propõe a presença de guardas municipais nas escolas para aumentar a segurança dos alunos e funcionários. O projeto foi apresentado pelo vereador Rodrigo Gomes e prevê que os guardas sejam treinados especificamente para atuar nas escolas, com o objetivo de prevenir e combater a violência dentro dos estabelecimentos de ensino. A proposta ainda está em discussão. Bolsonaro sobre Michele disputar a presidência. Não tem vivência política e ela não quer. O presidente Bolsonaro afirmou que sua esposa Michele Bolsonaro não tem interesse em concorrer à presidência e não possui vivência política. Ele disse que a primeira-dama tem um papel importante em seu governo, mas não pretende entrar para a política. A declaração foi feita após rumores sobre a possível candidatura de Michele. Retorno triunfal. Bolsonaro lidera a audiência na Jovem Pan News contra a Globo News com cobertura exclusiva. O retorno do presidente Bolsonaro ao Palácio da Alvorada após uma cirurgia foi transmitido ao vivo pela Jovem Pan News, com cobertura exclusiva do momento. A emissora conseguiu liderar a audiência naquele horário, superando a Globo News e a CNN Brasil. A cobertura do Jovem Pan News gerou grande repercussão nas redes sociais. O voo que trouxe Bolsonaro foi o mais monitorado do mundo. O voo que trouxe o presidente Bolsonaro de São Paulo para Brasília, após a cirurgia, foi considerado o mais monitorado do mundo. A Força Aérea Brasileira adotou medidas de segurança rigorosas durante o voo, incluindo o uso de um avião reserva para despistar possíveis ameaças. Além disso, houve forte presença de segurança e monitoramento por câmeras de todos os passageiros e bagagens. Em fevereiro de 2023, o governo Lula apresentou um déficit de 41 bilhões nas contas públicas, o pior resultado desde 1997. Esse resultado pode ser atribuído a políticas fiscais pouco eficientes implementadas pelo governo, como a falta de controle sobre gastos públicos. Além disso, a falta de controle sobre gastos públicos também pode contribuir para um aumento na dívida pública, que por sua vez pode afetar negativamente a economia. Quando o governo gasta mais do que arrecada, ele precisa recorrer a empréstimos, o que pode levar
a um aumento das taxas e juros e, consequentemente, a redução do investimento e no crescimento econômico. Para lidar com essa situação, o governo precisará adotar medidas para controle de gastos. Isso pode incluir a reforma da Previdência e a revisão de programas sociais, que, embora importantes, podem estar contribuindo para o déficit nas contas públicas. Em resumo, o déficit nas contas públicas do governo Lula em fevereiro de 2023 pode ser atribuído às políticas fiscais pouco eficientes e à falta de controle sobre gastos públicos. Para garantir a sustentabilidade das finanças públicas e estimular o crescimento econômico, medidas efetivas precisam ser tomadas. O Ministério Público pede a cassação de ministro de Lula e do governador de Alagoas. O Ministério Público Eleitoral pediu a cassação. Tá aí a notícia de hoje.